É isso aí, galera, vamos para mais uma aula de química. Para vocês que estão em casa durante essa semana, vão ter aula de química sobre radioatividade, tá? Então nessa aula a gente vai falar sobre isótopos, tipos de radiação e as leis de SUD. Vamos lá! Primeiro sobre isótopos, né? O que são esses isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, que tem o mesmo número atômico, mas que diferem entre si pelo número de massa, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. O hidrogênio, eles tem 3 isótopos. Então são 3 átomos de hidrogênio que possuem números de massa diferentes. Como você pode ver, existe o prótio, que é o nome dado ao hidrogênio que tem apenas um próton e um elétron, ele não tem nêutron, então é chamado de prótio. Mas existe um hidrogênio que tem um próton e um nêutron, então ele é chamado de deutério. Lembrando, a massa é diferente porque justamente a massa é definida como a somatória de prótons e nêutrons. Então, como ele tem um próton e um nêutron, a massa desse deutério é equivalente a 2. Já o trítio, que é o outro isótopo do hidrogênio, ele possui 2 nêutrons no seu núcleo, então dá um total de massa de 3. Um próton, que sempre vai ter o hidrogênio, né? Porque o seu número atômico é 1, então todo átomo que tem um próton é hidrogênio. Então nós temos aí um próton e 2 nêutrons nesse núcleo do trítio, dando um total de massa de 3 unidades. Então nós temos aí esses isótopos como exemplos. E os isótopos são vários que existem na natureza e no nosso dia a dia. Vamos ver mais um aqui como exemplo. Nós temos os isótopos do carbono. Também nós temos 3 aí que são que a gente pode analisar. Então nós temos o carbono que ele tem 99% na natureza desse, que é o carbono 12, certo? O carbono 12 ele possui 6 prótons e 6 nêutrons também, conforme você pode ver na figura da esquerda. Por isso que a massa dele é 12. Já existe o carbono 13, tá? Que ele vai possuir 7 nêutrons, então tem um nêutron a mais, por isso que a massa é um número a mais, é 13. Então tá aí o carbono 13. E temos o carbono 14, que possui 8 nêutrons, tá certo? No seu núcleo, dando então a massa de número 14, por isso a gente chama de carbono 14, tá? Então esses aí são os isótopos do carbono. E por que eu trouxe esse isótopo em específico para mostrar para vocês do carbono? Porque nós temos esse carbono 14, que ele é originado a partir de uma reação que a gente tem com uma radiação cósmica, tá certo? Então o que acontece? Raios cósmicos que entram na atmosfera terrestre, eles colidem com um átomo e criam um nêutron energético. Esse nêutron energético, ele colide novamente com um átomo de nitrogênio, cuja massa dele é 14, e faz com que um próton seja arremessado de dentro dele. E aí, ao ser arremessado esse próton, esse nitrogênio passa a ser então carbono 14. E esse carbono 14 ele está presente na nossa atmosfera. E onde é que ele fica? Principalmente nas plantas, ele vai ser absorvido pelas plantas através do gás carbônico. E aí o que acontece? Ele é incorporado, tá certo? Através da fotossíntese, e nós e os animais, né, em geral, que se alimentam dessas plantas, nós vamos também ingerir carbono 14. Esse carbono não causa nenhum prejuízo à saúde humana, tá certo? E é através desse carbono aí que todos os seres vivos passam a ter, que é possível então fazer o que a gente tem como datação científica, né? Vocês já devem ter percebido quando é descoberto algum resto mortal de alguma tribo antiga, ou então de algum egípcio, né? Aí tinha 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Então, como é possível fazer esses cálculos? Uma das maneiras é através do carbono 14, certo? O carbono 14 é usado então na datação científica, e ele tem um tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que ele passa para
perder metade da sua composição dentro de nós é de 5.730 anos. Então, por isso que ele é utilizado para fazer essa datação que determina a idade dos fósseis arqueológicos, porque é possível então medir a quantidade de carbono que restou naquela estrutura e, através dessa quantidade que restou, saber quanto tempo se passou, tá? Então é por esse motivo que nós temos aqui o carbono 14 sendo falado, mas existem vários outros isótopos que a gente vai poder falar mais à frente, já que a gente vai começar então a introduzir sobre radiação. Só para a gente entender o esqueminha, é o seguinte, olha, quando todo ser vivo que está vivo, né, ele tem uma quantidade de carbono 14 determinada. Como você pode ver aí, tem um cachorrinho e ele tem 10 partes por bilhão de carbono 14. Assim que ele morre, então ele não vai poder ingerir mais carbono 14. Então essa quantidade de carbono 14 vai começar a diminuir. Só que para chegar à redução da metade dessa quantidade, vai passar 5.730 anos. E aí vocês podem ver pela figura aí que agora tem 5 partes por bilhão, esses 5 ppb. Então, o tempo para cair a metade da quantidade original do carbono 14 é de 5.730 anos. Então, por isso que é possível fazer essa datação. Então, se passar mais 5.730 anos, cai a metade da composição. Essa característica desses isótopos faz com que eles sejam chamados de radioisótopos, né? Que é uma característica de radiação. E essa radiação não é um tipo de radiação que seja maléfico ao ser humano ou ao ser vivo. Essa radiação é uma radiação normal, natural, que existe na natureza. Então é tranquilo aí. Falando então em radioisótopos, vamos falar então de radiação e radioatividade, tá certo? Ao falar de radioatividade, a gente primeiro tem que atentar à origem ou à história da descoberta desse artifício químico. A descoberta da radiação ou da radioatividade ocorreu casualmente por Henri Becquerel em 1896. Então nós temos aí mais de 100 anos de estudo sobre a radioatividade. Becquerel descobriu esse efeito radioativo ao estudar as impressões feitas em papel fotográfico por sais de urânio, né? Que ele tinha então pedras de urânio, que eram sais de urânio, que era mantido dentro de uma gaveta enrolado em uma pedra. E foi acidental porque eles estavam ali somente porque no dia que ele ia fazer alguns testes com luz solar, choveu. Então guardou-se e no dia seguinte percebeu que esses minerais tinham manchado o papel. Então foi daí que Becquerel começou a estudar esse fenômeno da radiação. Quem deu sequência ao estudo da radiação e teve resultados mais positivos foram o casal Pierre e Marie Curie. Após essa descoberta de Becquerel, né, eles também foram discípulos e começaram a estudar a radiação. Inclusive, atribui-se a Marie Curie a descoberta de 2 elementos químicos que são radioativos, o polônio e o rádio, né? Esse último, o rádio, ele é o mais ativo dos elementos químicos que possuem essa propriedade. Por isso que o nome da propriedade é radioatividade, que deriva do nome do rádio. O rádio é quem mais emite esse fenômeno, certo? Uma dica aí para vocês, quem tiver Netflix pode estar assistindo um filme que conta a história então da cientista Marie Curie, chamado de Radioatividade, o nome do filme, ou Radioativo. Você vai ter então um breve histórico ali sobre Marie Curie e suas descobertas, sendo que Marie Curie até hoje é a principal cientista que nós temos, né? Ganhadora de 2 prêmios Nobel, Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Física, através de seus estudos. Então é interessante, se você puder, ter como assistir esse filme. Nós temos também, falando sobre radiação, podemos falar sobre Ernest Rutherford, que nós estudamos lá nos modelos atômicos, né? Rutherford
foi quem descobriu os tipos de emissões radioativas que pode ter, os 3 tipos. Então, ele já estava estudando radiação, que foi através da radiação que ele conseguiu descrever um modelo para o átomo, né? Então, o que é que ele fez? Através de uma chapa fotográfica e placas positivas e negativas, ele conseguiu entender que tinha partículas com cargas. Então, o que a gente tem aí? Nós temos as emissões radioativas, que são de 3 tipos. As emissões chamadas de alfa, ou partículas alfa, tá certo? Que são partículas positivas, de maior massa, o núcleo dele é do tamanho de um hélio, ou seja, ele possui 2 prótons e 2 nêutrons, né? Por isso que é o tamanho de um hélio. O hélio tem essa característica, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, tem uma velocidade um pouco menor comparada com outra. Qual outra? A partícula negativa, que é a partícula beta. A emissão beta, que é uma partícula negativa, ela tem uma massa menor, é uma massa equivalente a uma massa de um elétron, né? E a média de velocidade, e a velocidade dela é média, ou seja, já é um pouco maior que a velocidade do alfa, mas ainda não é a velocidade máxima que a gente tem. A maior velocidade que a gente vai ter de emissão radioativa é da emissão gama. A radiação gama, diferente das outras duas, ela não é partícula, ela é uma onda eletromagnética, né? Que é semelhante à luz e por isso tem até a velocidade próxima à velocidade da luz, porque ela também não tem massa e não tem carga. Então tem um alto poder de penetração, essa radiação gama, né? Essa radiação gama é extremamente perigosa, por isso que ela é utilizada até nos filmes do Hulk, ela é quem dá origem ao Hulk, né? Mas só em filme, porque na vida real ela pode acabar com a vida de uma pessoa em contato com ela. Vamos às características e as propriedades dessas emissões. Então a emissão alfa, né, tem seu símbolo representado pela letra grega alfa, né? Quando a gente vai colocar abaixo no número atômico, a gente coloca o 2, porque ela possui 2 prótons. E acima, no número de massa, a gente coloca o 4, porque ela tem 2 nêutrons. Então, lembrando que a massa é próton mais nêutron. Então, 2 prótons com 2 nêutrons dá uma massa equivalente a 4. Tá aí a sua velocidade média, né, das suas partículas, de 20.000 km por segundo. A velocidade de uma partícula alfa é de 20.000 km por segundo. E olha que ela não é a mais rápida. Temos a partícula beta, ou emissão beta, cujo símbolo é a letra grega beta, né? Com embaixo, no local do número atômico, a representação de -1, tá? Porque ela é uma carga negativa. E acima, no valor de massa, é 0, porque ela não tem massa. São elétrons, né, que saem do interior, são arremessados desse átomo. Essa arremesso é interessante porque não existe elétron no núcleo. E a radiação é uma reação que acontece no núcleo do átomo. A radiação é uma reação que ocorre no núcleo atômico, lá dentro. E a gente sabe, nós estudamos, que no núcleo só possui prótons e nêutrons. Esse elétron, ele vem de origem de uma desintegração de um nêutron. Um nêutron se desintegra, se transformando em próton, elétron e neutrino. Então esse elétron sabe que ali naquele núcleo não é local dele, então ele é arremessado para fora desse átomo. E aí ele então passa a ser uma radiação, tá? A velocidade da beta é bem grande, ela é 95% da velocidade da luz, é bem próxima, né? A velocidade da luz é na casa dos 300.000 km por segundo, a radiação beta é 285.000 km por segundo. E finalizando, a radiação gama, que lembrando, são ondas eletromagnéticas, né? Sem carga e sem massa. Então o que acontece? Ela é representada pela letra grega gama, e embaixo do número atômico é 0, e em cima do número de massa também é 0, né? Ela não altera em nada na questão de número atômico ou massa de um átomo que emite essa radiação, apenas energia. Então ela é a mais veloz, ela é uma velocidade igual à velocidade da luz, 300.000 km por segundo, tá certo? A sua velocidade. Tá, então as características e propriedades destas emissões.
Vamos então estudar agora as leis de Sud, que são duas leis bem simples de a gente compreender o que acontece com o átomo ao emitir uma dessas partículas. Então nós temos a primeira lei que diz o seguinte: quando um átomo emite uma partícula alfa, o número atômico diminui 2 unidades e o número de massa diminui 4 unidades. Então é bem simples de entender. Ó. Vamos pegar um exemplo genérico aqui. Se eu tenho um átomo qualquer, tá aí ó, X, sua massa A, né, e seu número atômico Z, ao emitir uma partícula alfa, tá lá em cima, 4 em cima, nós temos aqui 4 e 2 aqui abaixo. Ao emitir isso, o elemento químico que está aqui, que vai ser originado, vai ter aqui ó, sua massa diminuída em 4 da original e seu número atômico diminuído em 2 da original. Vamos pegar outro exemplo aqui real. A desintegração então do urânio. Prestem atenção, nós temos o urânio com número atômico 92 e massa 238. Se o urânio emitir uma radiação alfa, está aqui, o que é que vai acontecer? Então, vai diminuir. Ó, 238 menos 4, a massa do novo elemento químico vai passar a ser 234. 92 menos 2, a massa do novo elemento químico vai passar a 90. Então, quando altera o número atômico, altera o elemento químico. Então, o urânio passa a ser agora o tório. Esse TH é o símbolo do elemento tório. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui a transmutação, que é como é chamado a mudança de um átomo para outro átomo. Então, é isso que vai acontecer sempre que houver a emissão de partícula alfa. Cada partícula alfa arrasta 2, né? Diminui 2 unidades no número atômico e 4 unidades do número de massa. É só você lembrar sempre. O que a gente tem aqui desse lado é um total de massa de 238. Do lado de cá, se a gente somar as duas massas, ó, 4 mais 234, dá o que tinha no início, a origem. A mesma coisa no número atômico, era um total de 92. Quando a gente soma 2 com 90, dá o que tinha no início também. A segunda lei, então, de Sud diz que quando um átomo emite uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade e o número de massa permanece inalterado. Então, Sud ele fez diversos estudos para comprovar essa lei dele. E graças a esses estudos, ele inclusive ganhou um prêmio Nobel na área no tempo dessa descoberta. Então nós temos aqui, representando genericamente o que ele falou, ó, um elemento qualquer, tá? Esse aqui. Então aqui está a massa e o número atômico. Ao emitir uma radiação beta, o seu número atômico aumenta uma unidade, por isso que vai ser Z mais 1, e a massa vai permanecer a mesma. Então vamos pegar o exemplo do césio 137, tá aqui, césio 55 embaixo, 137 em cima, emitir uma radiação beta, tá vendo? Então aqui é menos 1 e 0, a massa continua a mesma, 137, e o número atômico aumentou uma unidade, 56. Observe, ó, menos 1 mais 56 dá justamente 55, que é o que tinha no início, antes dessa reação de desintegração. Então é bem simples de entender essas reações das leis de Sud, que acontece quando os átomos emitem radiação alfa ou beta, tá? Lembrando que pode acontecer do átomo emitir radiação alfa e beta ao mesmo tempo, como nós vamos ver na nossa atividade. Falando um pouco sobre o poder, né, de penetração dessas emissões, nós podemos ter uma ideia do quanto cada uma pode atravessar superfícies. Então, a partícula alfa, que é a mais pesada, ela tem um menor poder de penetração. Ela para numa folha de papel, por exemplo, ou roupa, ou até na pele. Aí você pode pensar, poxa, a partícula alfa então é a mais tranquila. Não, não é bem assim. Ela tem um alto poder de ionização, porque ela é uma partícula de carga positiva. Então ela tem sim como alterar, inclusive, o DNA de uma pessoa, fazendo com que a pessoa possa vir a ter doenças, né, por causa da radiação. Então ela é pesada, e aí esse tipo de radiação, como ela não tem como atravessar a pele ou a roupa, ela vai ficar na superfície. E aí a pessoa pode até ingerir, né, através dos dedos, se tiver com melados ou tiver com algum sujo com a radiação, e ingerir dentro da pessoa, que ela vai fazer todo esse estrago.
A partícula beta, ela já tem um poder maior de penetração, então ela atravessa assim roupa, atravessa a pele, tá certo? E agora tem que ter ela só vai parar se for uma roupa grossa, muito grossa, ou se for madeira, né? Então ela vai ter como ser parada quando você tem um material mais grosso. Já as partículas gama, que eu disse que eram as partículas com maior poder de penetração, ela só vai ser detida se a gente tiver chumbo ou concreto. Concreto muito largo, coisa de mais de 30 centímetros de concreto, e chumbo também, chumbo na casa dos 10 centímetros de chumbo, para que você possa parar as partículas gama, tá certo? Então por hoje é só, pessoal, valeu, aquele abraço, semana que vem a gente tá junto lá na sala de aula, valeu? Tchau, tchau, até mais.